Você guiado apenas pela luz fraca das luminárias do teto. O corredor do térreo era
fios cortados pendiam como raízes. Alguns ainda tinham marcas de que já conduziram eletricidade. Outros estavam queimados nas pontas. Carlos tentou acender a luz com o interruptor da parede. Nada, continuou. Foi então que ouviu o som, um estalo, um clique, como o barulho de uma câmera antiga vindo de trás. Ele se virou. A porta havia se fechado, sozinha, e quando tentou voltar, percebeu o que mais o assustaria naquela madrugada. A porta não estava, mas lá Carlos girou no mesmo lugar confuso. A parede onde antes havia a porta agora era lisa, contínua, como se nunca tivesse existido nada ali. Nem maçaneta, nem fresta, nem trinco, somente azulejos manchados. E um leve gotejar vindo de algum ponto à frente. Ele tentou manter a calma. Isso é algum tipo de alçapão velho? Talvez coisa da construtora, sussurrou para si mesmo, tentando dar lógica ao que não tinha. Mas quanto mais andava, mais longe do prédio ele parecia estar. O corredor curvava levemente para baixo e o ar ficava mais denso, mais abafado. A luz da lanterna já não iluminava tanto, como se a escuridão estivesse absorvendo a claridade. A uns 15 metros à frente, ele notou algo na parede. Fotos, polaroides antigas, coladas com fita crepe amarelada, algumas rasgadas, outras manchadas por água ou mofo. Em cada foto, rostos, homens, mulheres, crianças. Nenhum deles Carlos reconhecia, mas todos pareciam assustados, alguns chorando. Em uma delas ele viu o que parecia ser a portaria do próprio prédio, com um homem de costas, uniforme de porteiro. A postura era familiar. Demais. Ele esticou o braço para tocar e ouviu o som, um choro, baixo, feminino, ecoando logo à frente no corredor. O som era abafado, como se viesse de trás de uma porta ou de uma parede. Carlos deu um passo para frente. A lanterna piscou, uma, duas vezes, e então apareceu uma porta. Simples. De madeira crua, sem maçaneta, apenas uma palavra escrita em letras vermelhas borradas. Volte. Carlos encarava a palavra escrita com algo que parecia tinta, mas ele sabia que não era. Volte. Simples, direto e impossível, porque voltar não era mais uma opção. Ele encostou o ouvido na porta. O choro parou. Silêncio. Então veio o sussurro. Bem próximo do outro lado da madeira, mas ele não entendeu o que foi dito. A voz era baixa, sibilante, como se falasse uma língua esquecida. Carlos encostou a mão na porta. A madeira estava quente. Quando empurrou levemente, não abriu, mas algo do outro lado empurrou de volta, por dentro, só que fraco, como se estivesse testando a força dele. Jogo estranho entre abrir ou manter fechado. Ele recuou, mas então ouviu outro som. Passos atrás dele, na mesma direção de onde veio. Passos leves, lentos, arrastados. Ele se virou com a lanterna. Nada. Mas o som continuava, e dessa vez ele percebeu. Os passos não vinham no chão, eles vinham das paredes, como se alguém caminhasse dentro do concreto. Carlos recuou. Seu coração acelerava, mas seu corpo se movia devagar, como num sonho onde as pernas não respondem. De repente, a luz da lanterna apagou, ficou completamente no escuro, e no escuro veio a respiração, baixa, fria, bem perto do seu ouvido. E então, pela primeira vez na vida, Carlos chorou de medo. Carlos encostou-se na parede tentando controlar o pânico. No escuro, tudo parecia mais próximo, mais vivo. Ele tateava a parede com a mão esquerda, buscando alguma referência, alguma fresta, alguma rachadura. Mas o que sentiu foi pele, fria, lisa, uma mão. Alguém encostou nele. Ele deu um salto para trás, escorregando e batendo o ombro contra a parede oposta. A lanterna ainda não voltava. O rádio? Morto. O celular? Sem sinal. Ele segurou o choro. A garganta, entravada. Mas então, a lanterna piscou. Por um instante, um segundo só. Carlos viu 4 pessoas paradas no corredor. 3 adultos e uma criança. Rostos pálidos.
olhos fundos, imóveis, como se não estivessem exatamente vivos. E no chão, entre eles, as fotos, as mesmas polaroides que ele viu coladas na parede, agora espalhadas, cobrindo o cimento como um carpete macabro. A luz piscou de novo, e eles desapareceram. Carlos caiu de joelhos. Não havia grito, não havia fuga. Só um pensamento pulsava na cabeça dele. Eu sou o próximo. Mas antes que pudesse reagir, a porta à sua frente, aquela com a palavra volte, abriu sozinha. Lentamente, um cheiro forte escapou de dentro. Não de mofo, não de morte. Era cheiro de terra, de coisa enterrada. E lá dentro, escadas descendo, profundas. Sem fim. Carlos encarava os degraus como se olhasse para a boca de um abismo. Eles não pareciam escadas comuns. Cada degrau era fundo e irregular, coberto por uma fina camada de poeira cinza, como se ninguém passasse ali há décadas, ou como se só passassem de volta. O ar que saía dali era denso. Mais do que quente ou frio, ele era pesado, como se estivesse cheio de coisas que não podiam ser vistas, mas sabiam que estavam sendo observadas. Carlos deu o primeiro passo. O som do sapato no concreto ecoou como se alguém lá embaixo tivesse respondido com o mesmo passo. Ele desceu, devagar, contando os degraus em silêncio. 2, 3... No 8º degrau, ele sentiu algo, como se alguém tivesse passado correndo atrás dele. Virou-se. Nada. No 14º, ele notou que as paredes ao redor não estavam mais lisas. Tinham marcas, riscos, palavras arranhadas no cimento com unhas, garras, talvez até com os próprios dentes. Saia, está aqui, não foi um sonho. A luz da lanterna balançava e criava sombras deformadas. Algumas pareciam se mover quando ele não olhava diretamente. No 23º degrau, Carlos parou. Havia uma figura lá embaixo. De costas, agachada no fim da escada, o som do choro voltava. Baixo, intermitente. Carlos segurou firme a lanterna e desceu mais 3 degraus. A figura se virou. Era a criança, a mesma que ele viu entre os vultos. Pele cinza, olhos escuros demais. Na mão, uma foto. Ele se abaixou, com o coração batendo como um tambor. A criança estendeu a foto. Carlos pegou, virou. Era ele, mas não ali, na escada, na portaria. Sentado, olhando direto para a câmera. Atrás dele, uma figura desfocada, parada no vidro. Ao levantar os olhos, a criança havia sumido e o choro continuava. Só que agora vinha de cima. Carlos ergueu a cabeça devagar. O som do choro se intensificava, ecoando pelas paredes como se o prédio inteiro estivesse chorando com ele. Mas agora o choro não vinha mais de baixo, vinha de cima, da entrada. Do lugar onde, momentos antes, havia a porta, mas ali não havia mais porta, nem escada. Acima, só escuridão sólida. Um teto que parecia ter se fechado atrás dele. Carlos respirava com dificuldade. A umidade do ar estava tão forte que parecia estar engolindo a respiração dele. O cheiro havia mudado também. Agora não era apenas terra e mofo, tinha perfume. Um perfume doce, antigo, enjoativo. Como aqueles usados por senhoras muito velhas, ele desceu mais 3 degraus. Agora a escada se abria em uma sala subterrânea. As paredes tinham rachaduras tão profundas que pareciam cavernas. E no centro do espaço, uma cadeira, de madeira antiga, solitária, e sobre ela, uma boneca. Mas diferente da boneca do primeiro relato, essa parecia ter olhos de verdade. Eles não eram pintados, eram úmidos, vitrificados, e pareciam acompanhar cada movimento de Carlos. Ele deu um passo, a cadeira rangeu outro passo, a boneca virou a cabeça. Sozinha, Carlos recuou. A lanterna começou a piscar de novo, cada vez mais rápido,
como se estivesse reagindo a algo invisível. E foi então que ele viu. As paredes ao redor estavam cheias de nomes, centenas, escritos com sangue seco, misturados entre eles. O dele, Carlos, 3 vezes. Carlos, Carlos, do Carlos. E embaixo, uma frase arranhada com força. Todo porteiro acaba aqui. Ele deixou a lanterna cair. Na escuridão, só restou o som do choro, que agora era dele. Carlos tremia dos pés à cabeça. As pernas já não obedeciam com firmeza. Ele ficou alguns segundos parado no escuro total, tentando ouvir algo além do choro abafado. Mas foi o silêncio que respondeu. E era pior. Tateou o chão até encontrar a lanterna caída. Quando a levantou, ela acendeu, fraca, oscilante, como se também estivesse com medo. A luz iluminou a sala subterrânea onde ele estava. Um ambiente amplo, redondo, como uma cripta esquecida. As paredes de cimento estavam rachadas, cobertas por infiltrações escuras que escorriam como sangue coagulado. No centro da sala, a boneca ainda estava sentada na cadeira, imóvel, mas a cabeça, que antes olhava para frente, agora estava virada diretamente para ele. Carlos deu um passo para trás e então notou outra porta, uma porta metálica, velha, trancada com 4 trancas grossas, como se alguém quisesse impedir que ela fosse aberta a todo custo. Acima dela, em letras desbotadas, estava escrito: Andar 9. Mas aquilo não fazia sentido. O prédio só ia até o subsolo 2. E ele já tinha descido mais de 30 degraus. No chão havia marcas de unhas, como se alguém tivesse sido arrastado para dentro daquela porta. E do outro lado, ele ouviu passos, mas não de uma pessoa. Passos leves, rápidos, como de alguém correndo em círculos. Pequeno demais para ser um adulto, pesado demais para ser um animal. Carlos girou a cabeça e viu reflexos nas paredes rachadas. Reflexos que não batiam com os movimentos dele. Um sussurro ecoou pela sala. Não era uma voz, era um riso. Uma risada infantil, cortada. Como se uma fita cassete antiga estivesse rodando ao contrário. Ele se aproximou da porta do andar. 9. A mão tremia quando encostou no ferro frio da tranca. E então, de novo, ele viu a criança, parada no canto da sala, segurando uma lanterna idêntica à dele, com o rosto coberto por um pano preto e uma placa pendurada no pescoço, escrita à mão, com letras tortas: se abrir. Não reclame. Carlos caiu de joelhos. O corpo não aguentava mais o peso do medo. Os olhos estavam secos, a garganta ardendo de tanto engolir o pânico. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. A luz da lanterna começou a falhar de novo. A cada piscada, a realidade parecia mudar ao seu redor. Na primeira piscada, a sala estava vazia. Na segunda, a criança estava mais perto. Na terceira, ele estava de volta na portaria, sentado, sozinho. O rádio chiando, o monitor da câmera do térreo, encongelado, mostrando a porta, aquela porta, se abrindo lentamente. Mas quando a luz voltou por completo, ele estava ali, na sala, de novo. E dessa vez, não estava mais sozinho. Dos cantos da sala, figuras começaram a emergir. Silhuetas, sem rosto, sem forma definida, mas todas usando uniformes iguais ao dele. Porteiros, 1, 2, 3, pelo menos 7, todos imóveis, todos olhando para ele. Ou melhor, na direção dele, já que não tinham olhos. E no centro, a boneca. Agora em pé, ela abriu a boca, e dentro não havia nada. Um vazio, um buraco escuro e profundo. De onde saía o som do choro, da risada e da própria respiração de Carlos. Ele entendeu. Aquele lugar não era um porão, não era um depósito, era um arquivo, um cemitério de histórias que nunca foram contadas, de porteiros que desapareceram, sem deixar vestígios,
de turnos que nunca terminaram, e foi escolhido. A porta metálica do andar 9 se abriu com um estouro. Uma luz vermelha brilhou de dentro, e os rostos apagados começaram a caminhar até ele, devagar, como se fossem guias ou carrascos. Carlos gritou, mas o grito não saiu. Por quê? Lá dentro, no andar 9, o som também é esquecido. Carlos nunca mais foi visto. O turno dele terminou naquela madrugada. Mas ninguém apareceu para render. A portaria ficou vazia até o sol nascer, o rádio mudo, os monitores piscando. E a chave, aquela chave com a fita vermelha, nunca foi encontrada. Dias depois, os moradores começaram a relatar sons no térreo. Passos, batidas e sussurros que vinham de uma porta que, oficialmente, nunca existiu. Hoje o prédio ainda está de pé, mas dizem que em algumas madrugadas a luz do térreo pisca 3 vezes e uma voz sussurra no interfone. Pode deixar, eu cuido do turno. Se essa história te arrepiou, deixa. O Lake se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Relatos Narrados, as histórias não acabam no vídeo. Elas continuam atrás de alguma porta esquecida ou no quarto ao lado. Seja bem-vindo ao Relatos Narrados. Aqui, o medo não tem cortes e o silêncio guarda segredos que ninguém quer ouvir. Você já sentiu que um lugar estava te observando? Que o próprio ambiente respirava com você, esperando algo? Tem prédios que parecem vivos e alguns famintos. Essa é a história de André, um porteiro experiente que aceitou um novo emprego em um edifício de alto padrão, recém-inaugurado, moderno, imponente, mas escondia algo nas paredes de concreto e vidro, um segredo que estava esperando alguém como ele. Agora, coloque os fones, apague as luzes e se ouvir uma batida vinda do térreo, não abra a porta. André, 56 anos, porteiro há mais de 30, nunca teve medo de trabalhar à noite, já viu de tudo: invasão, incêndio, desmaio, briga de casal. Mas o que aconteceu naquele prédio novo não se compara a nada que ele já tenha enfrentado. Ele foi contratado para cobrir o turno da madrugada no edifício Essenza, um condomínio recém-entregue com fachada espelhada, jardim vertical, portaria blindada e tecnologia de ponta. Mas havia um detalhe: o porteiro anterior havia pedido demissão no 3º dia de trabalho. Saiu sem dar explicações. O síndico disse que era coisa de gente fresca com medo de barulho. André riu. Ele não tinha medo de nada. Na primeira noite, tudo parecia normal. Ele chegou às 22 horas, vestiu o uniforme novo, pegou a lista de moradores, testou os interfones e ajustou as câmeras. Tudo funcionando, tudo novo, tudo silencioso. Mas havia algo naquele silêncio que incomodava. Era silêncio demais. Como se o prédio estivesse esperando alguma coisa. Às 2h13 da madrugada, enquanto tomava café na guarita, uma notificação. Apitou no sistema. Sensor de presença, subsolo 2, corredor técnico. André olhou as câmeras. A imagem estava escura. O sensor captou movimento, mas não havia ninguém na imagem. Ele levantou, pegou a lanterna e seguiu pelo elevador de serviço. Mal sabia ele que aquele seria o primeiro passo para uma noite sem volta. O elevador de serviço desceu até o subsolo 1 normalmente. Mas quando André apertou o botão para o subsolo 2, a luz interna piscou 3 vezes e o elevador parou. Travadinho, ele bufou, apertou novamente. Nada. Então, com aquela calma de quem já viu coisa demais, saiu e decidiu descer o restante pelas escadas. De emergência, o barulho do sapato batendo no cimento seco ecoava com força. A cada degrau, o ar parecia mais denso, mais abafado e mais frio. Ao chegar no subsolo 2, estranhou uma coisa. O local não estava no mapa de plantas que ele tinha recebido. Corredor técnico? Ele sabia que aquele tipo de corredor era geralmente estreito, cheio de dutos, caixas de força e fiações. Mas esse parecia diferente. A luz de emergência estava acesa
piscando em vermelho, e o sensor que havia ativado o alerta da portaria continuava ativo. Ele apontou a lanterna. Nada. Mas ao dar 3 passos para dentro do corredor, o rádio preso no cinto chiou. Denader, ele parou. O som foi rápido, como se alguém tivesse tentado chamá-lo, mas falhado. André olhou para trás. Ninguém. O prédio estava vazio, só ele ali. Continuou caminhando devagar. As paredes do corredor eram de concreto puro, sem acabamento, com marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse tentado se apoiar ou arranhar tentando sair dali. O corredor fazia uma curva e a luz de emergência não alcançava mais. A lanterna falhou por 1 segundo. Quando voltou, algo havia mudado. Uma porta metálica estava no final do corredor, grande, antiga, com trincos de ferro e um número gravado na tinta descascada. 3. Mas não existia subsolo 3 naquele prédio. Pelo menos, não no projeto original. André aproximou-se. A porta tinha um cheiro forte de ferrugem e umidade. Ele segurou a maçaneta e sentiu frio. Um frio que parecia vir de dentro da porta, como se ela escondesse um lugar onde o tempo parou. E então, 3 batidas secas do lado de dentro. André deu um passo para trás. O rádio chiou de novo, agora mais claro. Não! Abra! Ele arregalou os olhos. A voz era fraca, feminina, mas o prédio estava vazio. E a porta, lentamente, começou a abrir sozinha. A porta abriu com um estalo seco e um rangido que parecia um gemido de dor. Atrás dela, um corredor estreito, escuro e impossível. As paredes eram diferentes. Não pareciam cimento. Eram pedra escura, antiga, como se tivessem sido esculpidas séculos atrás. A iluminação, nenhuma. A lanterna tremia em sua mão, mas ainda funcionava. André respirou fundo e deu o primeiro passo. O ar ali dentro era pesado, úmido, com cheiro de terra e algo mais. Carne crua, um zumbido fraco parecia vir das paredes, como se o próprio lugar estivesse sussurrando, mas ele não entendia as palavras. A porta atrás dele se fechou com um baque. Tentou abrir. Trancada, ele estava preso. Seguiu em frente. A cada passo, o corredor parecia mudar de forma. Ora estreito, ora largo. Ora liso, ora com rachaduras. E então ele ouviu passos, não os seus, outros, vindo na direção contrária, mais à frente. A lanterna iluminou o fim do corredor. E por 1 segundo, ele viu uma criança, parada, de costas, vestido branco, sujo, imóvel. Ele chamou: "Ei, quem é você?" A criança virou a cabeça devagar, mas o rosto estava coberto por um saco de pano amarrado com barbante. André deu um passo para trás. A criança não se mexia, mas sussurrou: "Ele ainda está aqui", e sumiu, simplesmente. Desapareceu no ar. A luz da lanterna piscou 2 vezes. Quando voltou, a parede à sua frente tinha uma porta de madeira antiga com o número 3B. Ele se aproximou. A madeira estava quente ao toque. Do outro lado, vozes. Não gritavam, sussurravam, muitas, ao mesmo tempo. E então, risadas. Risadas. De crianças. André hesitou, mas a porta se abriu sozinha. Lá dentro, uma sala ampla, escura, com apenas uma mesa redonda no centro, e ao redor dela, 4 pessoas sentadas, todas de costas, imóveis, vestindo roupas antigas, encardidas. André deu um passo para dentro e todos ao mesmo tempo viraram lentamente, mas não tinham rosto, apenas pele lisa, como bonecas mal costuradas. Eles levantaram e apontaram para ele, e uma voz surgiu do teto, grave, cavernosa: "Mais um, o vigia, sempre vem o vigia." André congelou. Aquelas figuras sem rosto começavam a se mover em direção a ele, lentamente, como se dançassem num ritmo que só elas ouvissem. Ele correu.
Saiu da sala sem olhar para trás, o som dos passos mudos o perseguindo. Corredores surgiam onde não deveriam existir. Escadas levavam para cima e voltavam para o mesmo lugar. Era como se o prédio tivesse se transformado num labirinto vivo. O rádio chiava no cinto, agora sem voz, só um ruído constante como respiração pesada. Ele parou por um instante, ofegante, encostado numa parede, e viu algo no chão, uma chave, velha, de ferro, e gravado nela, Porta 11, mas o prédio só ia até o andar 10. Com a lanterna fraca, ele começou a andar procurando algo, qualquer coisa que indicasse saída. Foi quando viu o elevador parado, com as portas entreabertas. Entrou. Os botões brilhavam em vermelho, e entre eles, um botão novo, não existia antes. 11. André hesitou, mas apertou. O elevador começou a descer. Não subir, descer. A luz piscava. A cabine fazia ruídos metálicos, como se estivesse arranhando o próprio eixo. E em cada segundo que passava, André sentia o ar ficar mais denso, mais pesado. O visor marcava 3, 4, 6, 9 e ele apertou todos os botões tentando parar. Nada. O elevador parecia fora do tempo e do espaço, até que ele parou. A porta abriu com um som seco. Um corredor o aguardava, escuro, com uma única porta no fim. Na porta, escrito, a mão em algo que parecia sangue seco. Não abra, ele está olhando. Mas a chave em sua mão começou a queimar e a maçaneta da porta girou sozinha. A porta abriu devagar, rangendo como se algo estivesse sendo rasgado do outro lado. André apontou a lanterna, mas a luz não atravessava o espaço. Era como se o feixe morresse no ar, engolido por uma escuridão viva. Ele deu 2 passos para dentro. O chão era de pedra úmida, as paredes pareciam cobertas por uma espécie de musgo escuro, e algo pingava do teto, lento, constante. Ploc, ploc. No centro da sala, um círculo marcado no chão com símbolos que ele não reconhecia. Pareciam entalhados a ferro quente. No meio, uma cadeira de madeira, e nela, um homem amarrado. Respirava com dificuldade. Cabeça baixa, cabelos longos e desgrenhados. André se aproximou devagar. Ei, senhor? Nenhuma resposta. Aproximou mais. Tocou no ombro do homem. Frio, gelado como mármore. E então, o homem levantou a cabeça. Era ele. A mesma farda de porteiro, o mesmo rosto, ele mesmo, mas os olhos costurados. E a boca se abriu, mas não era sua voz. Era uma voz múltipla, de muitos, de todos. Você já estava aqui, sempre esteve. André caiu para trás, aterrorizado. Sala começou a girar. As paredes começaram a se fechar. Do teto começaram a cair fios vermelhos pulsando, pareciam veias descendo em direção ao chão. E então, olhos. Centenas de olhos começaram a surgir nas paredes, olhos que piscavam, olhavam, choravam, e no centro deles uma figura surgiu da escuridão, alta, envolta em um manto preto, flutuando, sem rosto. Apenas um olho gigante no centro da cabeça. Ele estava olhando, e a voz múltipla falou mais uma vez. O vigia, o vigia. Você olha por todos. Agora todos olham por você. As luzes se apagaram, a porta desapareceu. André gritou, mas não havia mais som. E então, silêncio. Não havia mais André. Não havia mais porta. A sala simplesmente deixou de existir. No dia seguinte, às 6 da manhã, o síndico chegou como de costume. Estranhou o portão fechado, sem resposta. Chamou pelo rádio. Nada. Tentou ligar para o celular de André. Chamava, mas ninguém atendia. A administradora foi chamada. Arrombaram a guarita. Vazia, ponto tudo em ordem. Café frio na mesa. O rádio chiado como se tivesse acabado de ser usado. Mas nenhum sinal de André. Câmeras. 12 horas de gravação sumiram. Os arquivos mostravam o início da noite normalmente, mas a partir das 2h13, tela preta e o mais estranho,
O prédio não tem subsolo 2. Os engenheiros da construtora confirmaram. O projeto original só vai até o subsolo 1. Nenhum corredor técnico, nenhuma sala, nada além da estrutura padrão. Mesmo assim, um morador que foi até a garagem naquela noite jura ter visto luz vermelha piscando vindo de uma porta trancada nos fundos, mas não havia nenhuma porta ali no dia seguinte. 3 semanas depois, um novo porteiro foi contratado. Na primeira noite, ele encontrou algo preso sob a bancada da portaria. Uma chave, enferrujada, com o número 11 gravado. Desde então, a campainha toca sozinha às 2h13 e ninguém mais desce para o subsolo. Eu assumi o posto de porteiro noturno naquele edifício novo e sofisticado, poucas semanas após o desaparecimento inexplicável de André, meu antecessor. Desde o início, percebi que a atmosfera nas madrugadas era estranha. Os corredores impecavelmente limpos e apenas pontualmente iluminados por sensores de movimento pareciam esconder algo nas sombras. E o silêncio, vez ou outra, era interrompido por ruídos distantes que eu não conseguia explicar. A história do sumiço de André circulava em sussurros entre alguns funcionários, mas a administração negava veementemente a existência de qualquer andar secreto ou fenômeno incomum no prédio. Ainda assim, eu não conseguia afastar a sensação de que havia mais ali do que os olhos podiam ver. Essa suspeita se intensificou quando, durante meu primeiro turno, encontrei por acaso uma chave antiga caída atrás do balcão da portaria. Uma chave de metal frio e desgastado, com uma pequena placa enferrujada onde se lia o número 11. O prédio tinha apenas 2 pavimentos subterrâneos de garagem, chamados de subsolo 1 e subsolo 2. E certamente não havia nenhum 11 no painel do elevador ou em qualquer planta que eu conhecia. Mostrei a chave a um colega mais antigo, mas ele deu de ombros. O gerente do condomínio apenas franziu a testa e disse que devia ser de alguma instalação velha, sem importância, aconselhando-me a guardá-la na gaveta de achados e perdidos. Mesmo assim, aquela chave misteriosa não me saía da cabeça. Eu soube, por comentários velados de outros funcionários, que André desaparecera justamente durante uma ronda no subsolo 2, após investigar um alerta estranho captado pelas câmeras de segurança. A coincidência era perturbadora demais para ignorar. Inquieto, passei a prestar mais atenção aos monitores de segurança e aos sons do prédio durante minhas rondas. Por algumas noites, nada de anormal aconteceu e comecei a pensar que talvez tudo estivesse apenas na minha imaginação. No entanto, numa dessas madrugadas, pouco depois das 3 da manhã, um alerta luminoso subitamente acendeu no painel. Movimento detectado no subsolo 2. Gelei na hora. Àquela altura da noite, não havia ninguém que devesse estar na garagem e todas as portas de acesso estavam trancadas. O monitor mostrava algo sutil, uma interferência na câmera do fundo do subsolo, como se uma sombra tivesse passado rapidamente diante do sensor. Senti um frio agudo percorrer minha espinha, pois era exatamente o tipo de ocorrência que André tinha ido averiguar na noite em que desapareceu. Por um instante hesitei, recordando as histórias sussurradas e o destino possivelmente terrível de André. Mas meu dever e a curiosidade inquieta falaram mais alto. Peguei meu molho de chaves e não me esqueci de incluir a misteriosa chave 11, que eu já carregava comigo, feito um talismã estranho. Em seguida, segurei firme minha lanterna tentando controlar o tremor das mãos. Com um aperto no peito, chamei o elevador e iniciei a descida até o subsolo 2, observando os números dos andares diminuírem no visor enquanto meu coração acelerava. A cada segundo, as luminárias de presença acenderam automaticamente, banhando a garagem em um brilho amarelado e vacilante. Caminhei entre os carros estacionados,
com o eco dos meus passos quebrando a quietude até o canto mais afastado onde a câmera indicara movimento. Ali, atrás de uma espessa coluna de concreto e parcialmente escondida por tubulações expostas, notei uma porta metálica que eu nunca tinha reparado antes. Aquele acesso não constava em nenhum mapa do prédio que eu conhecia. Meu coração acelerou ao perceber que a porta estava ligeiramente entreaberta, como se alguém a tivesse usado recentemente. Com a mão trêmula, empurrei-a devagar, revelando um corredor estreito e mal iluminado adiante. Um corredor que definitivamente não deveria estar ali. O corredor se estendia além dos limites conhecidos do edifício, com paredes de concreto nu, brilhando úmidas sob a luz da lanterna. O ar ali dentro era pesado e gelado. A cada passo incerto que eu dava, mais o absurdo daquele lugar se revelava. Ao longo do corredor estreito, alinhavam-se diversas portas de metal fechadas, cada uma ostentando uma plaqueta indicando um andar que não existia no prédio. Vi números que ultrapassavam o último pavimento conhecido e outros que marcavam subsolos muito abaixo do segundo andar subterrâneo. Engoli em seco ao passar por uma porta marcada como 11º andar, sendo que o edifício só possuía 10 e por outra marcada 3. A numeração prosseguia de forma ilógica. 4, 5, 6, mergulhando cada vez mais fundo em um subsolo impossível. Quase no fim daquele corredor, notei que a plaqueta enferrujada da última porta refletia o feixe da lanterna. Aproximei-me lentamente e distingui o que estava gravado nela. 11. Aproximei-me da porta marcada como 11, com o coração disparado, quase saindo pela boca. Apontei a lanterna para a fechadura enferrujada, sentindo que a chave antiga em meu bolso parecia pesar 1 tonelada naquele instante. Reunindo coragem, enfiei a chave na fechadura. Com um clique alto que ecoou pelo corredor vazio, o cilindro girou e a tranca se abriu. Um vento gélido escapou de dentro, soprando contra meu rosto e arrepiando todos os pelos do meu corpo. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo e então empurrei a porta devagar. Inicialmente, a escuridão do espaço além da porta pareceu me engolir por completo. Varri o ambiente com a lanterna, revelando um amplo salão subterrâneo que não se parecia em nada com o prédio moderno lá de cima. Era como se fosse um andar inteiro inacabado e abandonado. Colunas de concreto bruto desapareciam na escuridão do teto e poças de água estagnada refletiam meu feixe de luz no piso de cimento rachado. O ar estava viciado, carregado de cheiro, de mofo e ferrugem. Dei alguns passos cautelosos para dentro e chamei, quase num sussurro, "André?" Minha voz soou fraca, devolvida em ecos distorcidos pelas paredes. Nenhuma resposta, apenas o martelar do meu coração. Foi então que meus olhos captaram algo no chão, brilhando sob a luz. Agachei-me lentamente e, com espanto, toquei em um crachá de identificação meio enterrado na poeira. A umidade havia quase apagado o nome impresso, mas consegui decifrar. Era o crachá de André. Um calafrio intenso percorreu minha espinha. Antes que eu pudesse reagir, um som sutil rompeu o silêncio. Um leve chapinhar de água, como se alguém tivesse pisado em uma das poças atrás de mim. Virei-me num sobressalto, erguendo a lanterna rapidamente. A princípio não vi nada, além de sombras entre as colunas. Então, a alguns metros de distância, uma silhueta humana imóvel começou a se delinear na penumbra. Meu coração quase parou. Era a figura de um homem parado ali, vestindo algo que reconheci de imediato. O uniforme de porteiro do prédio. A luz trêmula revelou o distintivo prateado na altura do peito e o boné característico. Senti meus olhos se encherem de lágrimas de alívio e pavor simultaneamente. Quase chamei por André novamente, esperançoso de tê-lo encontrado. Mas algo estava terrivelmente errado. Dei um passo trêmulo em direção à figura e apontei a lanterna para seu rosto. Não havia rosto algum. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca,
Havia apenas uma superfície lisa e pálida, sem traço. Humano, como se toda a fisionomia tivesse sido apagada, deixando apenas uma máscara disforme de carne. Um pânico indescritível tomou conta de mim. Um grito de horror ficou preso em minha garganta enquanto eu recuava, chocado. Antes que eu conseguisse recuperar o fôlego ou reagir, percebi uma movimentação sutil ao meu redor. Outras sombras se mexiam nas bordas do salão. Girei a lanterna, aterrorizado, e vi pelo menos mais 2 figuras emergindo da escuridão e se aproximando lentamente. Todas exibiam o mesmo aspecto horrendo, rostos inexistentes, apagados como se cobertos por pele onde deveriam haver feições. Sussurros indecifráveis ecoaram, parecendo vir de todos os cantos à medida que eles cercavam minha posição. Em um lampejo de insanidade, por um instante, julguei ver expressões distorcidas surgindo e sumindo naquelas faces lisas, bocas mudas se abrindo em gritos silenciosos de agonia. O desespero finalmente me dominou. Eu estava cercado. Num rompante de instinto, girei nos calcanhares e disparei de volta em direção à saída. O facho da lanterna sacudia descontrolado à minha frente enquanto eu corria, e meus passos reverberavam pelas paredes de concreto. Atrás de mim, os sons da perseguição se intensificaram, passos pesados e um ruído áspero de algo se arrastando, indicando que aquelas coisas vinham logo atrás. De repente, senti um toque gelado agarrar a manga do meu uniforme, tentando me deter. Arregalei os olhos e soltei um grito sufocado, desvencilhando-me num tranco desesperado, quase tropeçando no processo. Em um último impulso de pânico, mergulhei, através da porta aberta de volta ao corredor secreto. No exato instante em que atravessei o vão, a porta metálica se fechou violentamente atrás de mim, batendo com um estrondo ensurdecedor. O impacto foi tão forte que a parede tremeu. A barreira agora estava selada entre mim e aquelas entidades horrendas. Ofegante e atordoado, corri pelo corredor de volta até emergir no subsolo 2 comum. Escancarei a porta camuflada atrás da coluna e me vi outra vez na garagem silenciosa do prédio, como se tivesse saído de um pesadelo para a realidade. Sem perder tempo, atravessei o estacionamento quase cambaleando até alcançar o elevador. Apertei o botão insistentemente, olhando para trás a cada segundo, apavorado com a ideia de ver aquelas figuras surgindo das sombras do corredor. Quando as portas finalmente se abriram, entrei e esmaguei o botão do térreo com o dedo tremendo. Só quando senti o solavanco da subida, meu coração desacelerou um pouco. Por um milagre, eu havia escapado. Na minha mão trêmula, ainda estava agarrado o crachá de André, amassado de tanto eu apertá-lo sem perceber. Se não fosse por esse objeto frio na minha palma, eu poderia acreditar que tudo não passara de um delírio. Quando as portas se abriram no térreo, atravessei o saguão às pressas e me tranquei na guarita da portaria. Assim permaneci até o amanhecer, incapaz de continuar a ronda e saltando de susto a cada ruído no prédio adormecido. Na manhã seguinte, reuni coragem para relatar o ocorrido, mas optei por não entrar em detalhes. Quem acreditaria em mim? Apenas entreguei o crachá de André aos superiores e pedi demissão imediata. Como era de se esperar, a gerência manteve a versão de que André simplesmente abandonou o emprego e nada do que vi naquela noite foi investigado. Dias depois, tomado pela inquietação, tentei levar um funcionário de manutenção até o canto do subsolo 2, onde eu havia encontrado a porta oculta. Não havia sinal algum dela, só uma parede sólida, intocada, como se o próprio prédio escondesse seus segredos à luz do dia. Aquele foi meu ponto final. Saí daquele edifício amaldiçoado e jurei nunca mais voltar. Ainda hoje, sempre que passo nas proximidades daquele prédio, sinto um calafrio percorrer minha espinha.
As janelas espelhadas parecem me observar em silêncio durante a noite. O mistério do desaparecimento de André jamais foi esclarecido e ninguém mais ousa falar sobre o que pode haver nos subterrâneos. Mas eu sei o que testemunhei. Eu sei que há algo maligno escondido nas entranhas daquele lugar, algo faminto à espreita nas profundezas de um subsolo que oficialmente nem existe. Se você chegou até aqui, é porque sobreviveu. Mas cuidado, nem todo prédio adormece à noite. Alguns só acordam quando você entra. Boa noite. E se for dormir, tranque bem a porta. Se essa história te arrepiou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, no Relatos Narrados, o medo nunca acaba, ele só muda de andar.
parada no corredor. Olhou para o relógio. 2h12 da manhã, o rádio chiou. Um som seco, como se algo tivesse riscado o microfone. E foi aí que ele ouviu a campainha do 502 tocando. Jorge olhou fixo para o monitor. A porta do apartamento, aquela que ele tinha visto fechada há menos de uma hora, agora aparecia entreaberta. Ele congelou. Sentiu um arrepio subindo pelas costas, tão forte que pareceu gelar a espinha. Levantou devagar, pegou a lanterna e foi. A cada passo rumo ao elevador, Jorge sentia o ar mudar, como se o prédio estivesse em silêncio absoluto, mas ao mesmo tempo, ouvindo. O elevador abriu com um gemido. Jorge entrou, apertou o botão do 5º andar. A luz interna piscou 1, 2, 3 vezes e então apagou. O elevador continuou subindo no escuro, gemendo como se estivesse carregando algo mais. Ao chegar no 5º, as portas se abriram com lentidão. O corredor estava mergulhado numa penumbra estranha. As lâmpadas tremeluziam, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas pelas paredes. O silêncio ali não era só a ausência de som. Era como se ele estivesse dentro de um som abafado, o tipo de silêncio que pressiona os ouvidos. Jorge teve a impressão de que até sua própria respiração estava mais baixa. O tapete do corredor parecia úmido. Ele olhou para os lados. Não havia sinal de vazamento, mas o frio estava mais forte ali, um frio que não vinha do vento. Era como o frio de um cômodo fechado há décadas, e então ali estava ela, a porta do 502, entreaberta, como se tivesse sido deixada assim de propósito. Jorge segurou a lanterna com mais força, engoliu seco e empurrou a porta devagar. O rangido que saiu não parecia o de uma madeira velha. Soou como um suspiro. Longo, quente, quase humano. A luz da lanterna varreu a sala. Vazia. Totalmente vazia. Mas não era só isso. As paredes tinham marcas, como se mãos sujas tivessem sido arrastadas por elas, arranhões, manchas escuras, e no teto, uma mancha circular, como se algo tivesse queimado por dentro. O cheiro era horrível, um misto de mofo molhado, sangue seco e madeira apodrecida. E então veio a voz, feminina, fraca, quase um choro. Socorro! Jorge parou. O coração disparou. A voz vinha do fundo do apartamento, do último quarto. Ele pensou em sair, mas as pernas o levavam. Passou pelo corredor estreito, sentindo o piso ranger debaixo dos pés. A lanterna começou a falhar, tremendo na mão suada. As sombras pareciam se arrastar pelas paredes, como se o seguissem de volta. Chegou à porta do quarto, fechada. Encostou o ouvido. Silêncio, mas do outro lado, 3 batidas, secas, lentas. Jorge engoliu em seco e então girou a maçaneta. A porta abriu sozinha, bem devagar. E por um instante, ele teve certeza de que alguém puxava ela de dentro para fora. A lanterna acendeu, iluminando o quarto. No chão, um círculo escuro queimado, como se um incêndio tivesse começado ali e parado do nada, e no centro, uma boneca velha, de pano, um dos olhos faltando, o outro coberto com linha preta, como se tivesse sido costurado por dentro. Jorge deu um passo à frente, e a porta atrás dele bateu com força. A lanterna apagou, o rádio chiou com um ruído tão alto que pareceu gritar, e então, o silêncio, um silêncio opressor, como se o próprio ar tivesse sido sugado para fora do cômodo. Até que vieram os sussurros. Você entrou. Agora é tarde. Ele também achou que ia sair. No escuro absoluto do quarto, Jorge não enxergava nada, mas ele sentia. O ar ficou gelado, mais do que nunca. Mas não era o frio comum. Era o tipo de frio que congela de dentro para fora. O tipo que paralisa os músculos e faz os dentes rangerem sozinhos. Ele tentou ligar a lanterna. Nada.
Tentou acionar o rádio, só ruído. Então veio o cheiro, forte, um cheiro de carne podre, misturado com ferro, com cinza. Um cheiro que trazia náusea e vertigem. De repente ele sentiu um sopro na nuca e uma voz, baixinha. Jorge, como se alguém estivesse ali, bem atrás dele, tão perto que, por instinto, ele virou o rosto, mas não viu nada, ou achou que não. Viu, porque algo o tocou, frio, úmido, como se dedos longos e finos tivessem deslizado pela sua nuca. Ele caiu de joelhos, as pernas tremiam, as mãos tatearam o chão, e ele sentiu algo pegajoso. Quando passou a mão na luz fraca que vinha da janela, era sangue, mas não havia ferimento. O quarto estava diferente. As paredes começaram a mudar. As rachaduras tomaram forma de rostos. Rostos de gente gritando em silêncio, com bocas abertas, olhos fundos. Alguns pareciam olhar direto para ele. E então, o quarto se transformou. A madeira do chão rangeu, o teto escureceu. E Jorge teve um flash, uma visão vívida, como se fosse uma memória que não era dele. Ele viu o antigo morador, um homem magro, pálido, de olhos fundos, sentado no meio do mesmo círculo queimado, com a boneca no colo, chorando, sussurrando palavras sem sentido. Atrás dele, no canto do quarto, uma mulher, flutuando, com a pele cinza e os olhos apagados. Ela se aproximava dele, como um animal. E quando tocava em sua cabeça, ele gritava, mas ninguém ouvia. Jorge tentou fechar os olhos, mas não conseguia. Era como se estivesse assistindo o último momento daquele homem. Ele viu o laço, viu o homem amarrar o próprio pescoço. E antes de se enforcar, ele sussurrou: "Ela disse que eu nunca sairia." Então tudo apagou, o quarto voltou ao escuro, e no meio do silêncio, a boneca mexeu a cabeça. Devagar, olhou direto para ele e disse, com uma voz infantil, mas vazia: "Agora é a sua vez." Jorge não lembra exatamente como saiu do quarto. Diz que se levantou, mas parecia que o chão não estava mais firme. As paredes se moviam, como se o prédio estivesse respirando. A porta do quarto não estava onde deveria estar. Parecia mais longe. Ou mais perto, tudo estava distorcido. Ele correu no escuro, batendo nos batentes, nos cantos, tropeçando no nada. A boneca atrás dele dizia seu nome, baixo, várias vezes: "Jorge, Jorge, Jorge." Ao passar pela porta do apartamento, ela se fechou sozinha atrás dele com um baque tão alto que pareceu abafar todos os sons do andar. Ele desceu pelas escadas correndo, quase rolando. Cada lance parecia mais longo, como se o prédio não tivesse fim. Os corredores pareciam se repetir, era como estar preso num looping. Mas ele insistiu, desceu até ver a luz fraca da portaria. Ao chegar lá, caiu no chão. De joelhos, o suor escorria, o peito arfava, os olhos estavam arregalados, vermelhos. E ele ria baixo, como se tivesse sobrevivido a um pesadelo. Ou não conseguiu falar com ninguém naquela madrugada. Ficou ali, sentado, olhando fixo para o monitor da câmera do 5º andar. A imagem estava limpa, mas ele jura que viu, por um segundo, a mulher de branco olhando pela fresta da porta do 502.E. Ela sorriu. No dia seguinte, Jorge pediu demissão por telefone. Não voltou para buscar nada, nem uniforme, nem documentos, nem o pagamento atrasado. Sumiu por semanas, até que um dia uma mulher apareceu no prédio. Disse que era irmã do antigo morador do 502. Contou que na mesma noite em que Jorge viu o que viu, às 2h12 da manhã, recebeu uma ligação. Era do número dele. Ela atendeu, mas a voz não era de Jorge. Era uma voz feminina, fraca, quase um sussurro, e dizia: "Socorro, me tire daqui." 3 vezes. Depois, silêncio. Quando tentaram retornar a ligação,
o número aparecia como inexistente. Hoje, o apartamento 502 segue vazio, mas os moradores relatam sons, passos no corredor, a campainha tocando sozinha, a boneca, sendo vista em locais diferentes do prédio, mesmo que ela nunca tenha sido levada dali, e uma sombra parada na porta. Às vezes, ela é baixa, como de uma criança, às vezes é alta, como de um homem. Alguns dizem que Jorge voltou lá, outros dizem que nunca saiu. Mas há quem jure que o que estava naquele quarto agora vaga pelos corredores, ouvindo, chamando, esperando alguém que responda. Você ainda acha que tudo tem explicação? Jorge também achava, até conhecer o tipo de silêncio que sussurra seu nome. Se essa história te arrepiou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Relatos Narrados, as histórias não são apenas assustadoras, elas te seguem, mesmo depois do vídeo acabar, e quem sabe já não tem algo no quarto ao lado.